Saudações, investidores! Bitcoin agora cotaram $83.200. Bitcoin que tem leve alta junto com os mercados globais. E a grande dúvida agora é, será que estamos preparados para retomar a tendência de alta ou ainda é cedo? Vamos discutir no vídeo de hoje e também quero atualizar as principais altcoins para vocês. ETH, Solana, entre outras que vocês vêm pedindo muito. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Hoje eu quero fazer um vídeo bem técnico, tá? Para atualizar a situação no longo, no curto prazo no Bitcoin e no máximo de altcoins que eu conseguir, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é um pouco sobre o que está acontecendo aqui quando a gente analisa o Bitcoin no longo prazo, né? Mentira, vamos começar no curto prazo. Porque eu quero lembrar vocês da correlação que a gente está tendo com o S&P 500, né? Então a gente teve dias ruins, ontem foi um dia muito ruim, com o S&P 500 também caindo. Hoje o S&P 500 sobe 0,8%, a Nasdaq sobe mais de 1%. Isso claramente está fazendo o Bitcoin subir também, tá? Então o Bitcoin, numa boa mesmo, se a gente vê um fundo sendo formado no S&P e na Nasdaq, eu acho que o Bitcoin formou um fundo global para a gente só revisitar no bear market, correto? Mas se a gente voltar aqui rompendo o fundo, galera, aí ferrou. Aí não tem muito para onde correr, o Bitcoin vai voltar a corrigir, né? Então, infelizmente, a gente está muito correlacionado com o que está acontecendo aqui na Nasdaq e no S&P 500, e a gente precisa entender isso. Seria muito bom o S&P 500 romper topo anterior aqui, a região dos 5.670 pontos, seria mais ou menos 5.650 aqui, quando a gente olha sem ser os futuros, e segurar os 5.500, caras. Se a gente não segurar os 5.500, é um péssimo sinal, tá bom? Afinal, a partir daí, a gente teria uma correção ainda mais forte. E detalhe, o S&P 500 está na correção mais forte desde 2023, tá bom? Se a gente cair mais 1%, vai ser a correção mais forte desde o bear market que a gente teve em 2022, pasmem. Então, o que está acontecendo, a gente não vê todo dia, tá bom? Então aqui, ó, caiu 11%, a gente já caiu mais de 10% aqui. Mais 1% de queda é a pior queda desde o bear market de 2022. Então entendam isso, galera. O que a gente está vendo não acontece todo dia. E é justamente por isso que a gente precisa entender esses momentos como oportunidades. Não como momentos de crash, né? É óbvio que a gente não deve comprar S&P 500 quando tá tudo aqui em cima. A gente deve comprar quando corrige. Então, na minha opinião, a gente está tendo grandes oportunidades de compra no S&P 500 quando a gente pensa no longo prazo, tá bom? É a maior queda desde 2023. Quando eu olho o Dow Jones, por exemplo, com toda essa bosta que o Trump tá fazendo das tarifas, a gente vê que nós temos a maior queda desde 2022, tá bom? Então, é uma queda aqui que a gente não vê todo dia de 10%. Sendo que 2022, só naquele bear market, a gente caiu 22, 23%, tá bom? Então é a maior queda desde lá. Nasdaq, caras, a gente vê que tá tendo uma queda muito semelhante à que a gente teve em agosto, né? Então a gente teve uma queda aqui de 14, agosto foi um pouco maior, tá bom? Foi rápido, mas foi um pouco maior com 17. Então o que a gente tá vendo, cara? A gente tá vendo os mercados terem quedas maiores em anos, ao mesmo tempo que o Bitcoin tá indo retrair no longo prazo o movimento de alta. Então o Bitcoin, cara, continua forte. Só não vê uma tendência de alta aqui quem não entende de análise técnica. Isso aqui são topos e fundos ascendentes, né? Como que você vai falar que isso aqui não é uma tendência de alta no longo prazo? Né? Então, quando a gente tem uma tendência de alta no longo prazo, a gente traça os fibos e vê que a gente teve um movimento impulsivo e agora a gente está tendo a retração desse movimento, né? Inclusive, uma retração que está sendo feita com queda no Open Interest. Eu acho que fica mais claro ainda quando a gente pega aqui o agregado, né, que é mais importante. Então, a tendência, o Open Interest sobe. A queda, o Open Interest cai. Então, mais claro do que isso aqui, só 2 vezes isso, tá? E detalhe, muito importante, a gente continua com divergência mega bullish no CVD e bateu os nossos 50 bi de dólares ali que a gente estava falando com vocês. Ops, desculpe. Bateu os nossos 50 bi de dólares que a gente estava falando, tá? Então é realmente impressionante, cara. Nos últimos 3, 4 meses aí, a gente teve um delta vendedor superior a 50 bilhões de dólares nas principais exchanges.
Então isso me mostra de maneira muito clara que a gente está diante de uma acumulação gigantesca no Bitcoin, uma acumulação que deve gerar outro movimento muito parecido ao que a gente teve entre 49 e 110. A gente deve ter outro movimento aqui quando o S&P 500 achar o fundo até novas máximas de maneira bem explosiva, tá? E detalhe, eu sim ainda continuo extremamente otimista, continuo acreditando que o Bitcoin vai romper com muita força os 110 mil dólares, justamente porque a gente teve essa correção antes, caras. Quanto mais correções a gente tem, mais combustível a gente tem para continuar subindo, e é isso que eu acho que está acontecendo aqui. Todos os meus indicadores ditam isso, tá bom? E posso estar errado? É claro que eu posso, ninguém tem bola de cristal, ninguém tem certeza do que vai acontecer, mas eu lembro a vocês que todas as últimas vezes que eu apresentei para vocês esse cenário de divergência bullish no CVD, com o Open Interest subindo e Long Short Ratio caindo, era uma oportunidade de compra. Era oportunidade aqui, era oportunidade aqui, era oportunidade lá nos 25 também, era oportunidade nos 21, quando a gente começou a falar do nosso indicador do Long Short Ratio. Então aqui, caras, a gente está tendo mais uma oportunidade, de maneira clara, simples, transparente. E, mais do que isso, eu fiz um vídeo essa semana falando que eu nunca tinha visto isso. E eu tô falando sério com vocês. Eu nunca vi tanto pessimismo na minha vida no mercado. E eu fico pasmo com isso, porque eu já vivi 2 bear markets, eu já vivi quedas muito piores do que 30%, igual a gente tá no Bitcoin. E beleza, as altcoins estão caindo 60%, 70%, 80%, mas eu já vi isso várias vezes acontecer, e eu não tinha visto tanto pessimismo igual eu vi no começo dessa semana, tá bom? Então pra mim é clara, a situação no longo prazo é a oportunidade. E eu não preciso nem aqui pegar indicadores como Fear and Greed, que foi para o extremo medo e tal, vocês já sabem disso, então para mim é uma oportunidade clara no longo prazo. No curto prazo, caras, a situação não é tão boa, tá? No curto prazo, eu acho de maneira muito clara, a gente tá ligado ao S&P 500, olha só, o S&P 500 voltou a cair aqui, ó, Bitcoin volta a cair também. Então nós estamos ligados a esse movimento do S&P 500, cara. Se a gente for romper fundo, eu não descarto o Bitcoin ir mais abaixo, mas detalhe, ontem a gente rompeu o fundo e o Bitcoin ficou longe de romper o fundo. O Bitcoin ficou nos 80 mil dólares ali. Então isso é uma demonstração de força no curtíssimo prazo. Mas no curto prazo, cara, eu não tô fazendo um long aqui no Bitcoin, estopando aqui ou aqui, não. Porque eu entendo que no curto prazo a tendência é de baixa. Tá bom? No curto prazo a gente tem um padrão de continuação da baixa aqui, que tá tentando romper para baixo. Quer dizer, não tá tentando ainda, mas que pode tentar romper para baixo em breve aí. É muito importante a gente se segurar acima desses fundos dos 80, 79 mil dólares. Perdeu aqui, caras, é novo teste de fundo, onde a gente pode ter novas oportunidades. Então, na minha opinião, é cedo para ficar otimista no curto prazo. Antes de um pivô de alta contundente acima dos 84.500 dólares, eu me recuso a ficar muito otimista no curto prazo. Tudo bem? Beleza, eu estou com alguns longs, mas são longs de prazos maiores. Tudo bem? Então, o que eu estaria de olho aqui? Rompeu 84.500 com indicadores melhorando, é um bom sinal de primeiro pivô de alta no 4 horas em bastante tempo para a gente ir retestar zonas bem mais acima. Rompeu 79 mil dólares, péssimo sinal para armadilha no fundo, e se não tiver aqui, a gente pode ter mais quedas. Qual que eu acho que é o cenário mais provável? O rompimento para cima. O que pode ditar o cenário contrário acontecer? S&P 500. Simples assim, S&P 500 vir romper fundo e realmente não tem como a gente segurar. Aí possivelmente a gente deve ver novas quedas. Tudo bem? Mas na minha opinião, cara, se a gente tiver essas quedas aí de novo ali para próximo dos 80 e tal, quem não comprou no desespero porque ficou escutando a turma do crash, é sua chance de comprar. Tudo bem? Eu acho que essa zona aqui é uma boa zona de compra para quem não comprou, então eu estaria de olho entre os 80 e os 76 para compra. Como eu já comprei, minhas compras agora vão estar em novos fundos, até porque a dominância está caindo, as altcoins estão subindo bastante, então, bastante entre aspas, né? Estão subindo, então para mim não faz muito sentido pagar mais caro do que a gente pagou há dias atrás nessas altcoins. Mas para quem não comprou, cara, eu acho que agora você tem uma compra mais segura. Não acho que você está pagando mais caro. Beleza, você está pagando mais caro, mas está comprando num momento mais seguro do que era no apocalipse, digamos assim. Tudo bem? Então, na minha opinião, de maneira bem clara, o curto prazo é duvidoso, vai depender do S&P 500 e de um Powell quarta-feira que vem, a gente tem decisão de juros, né? E aqui bem claro, cara, decisão de juros, não vão abaixar juros, eu acho que isso é óbvio,
a partir desse momento aqui com o mercado em 97%. O que a gente vai querer saber é se a gente vai ter corte de juros em maio ou não. Provavelmente não, 25% só, mas a galera tá esperando um corte em junho, vamos ver o que o Powell vai falar. Se ele começar a falar que vai ser em maio, show de bola. Se ele começar a falar que ele vai parar de fazer o quantitative tightening, ou seja, vai parar de sacar dinheiro do mercado, vai ser bom também. Então vamos ver o que ele vai falar, e eu acho que vai ser bem importante quarta-feira que vem. Tudo bem? Então, resumindo, caras, infelizmente estamos ligados ao S&P 500, que voltou pra queda aqui, cara, que isso, cara, não tem um dia de paz, né, puta que pariu, já voltou pra queda aqui, já devolveu a alta que estava tendo no começo do pregão, então isso claramente está impactando o Bitcoin e pode impactar mais se a gente voltar a ter quedas, tá bom? Mas enquanto não rompeu o 34.500, caras, eu não me permito ficar otimista, porque a tendência é de baixa em todos os tempos gráficos aqui, basicamente. Então, rompendo o 34.500, a gente teria uma chance de reverter a tendência no 4 horas, tudo bem? Antes disso, caras, eu acho que o foco deve ser mais para o longo prazo, o curto prazo não tá para peixe, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar aqui para vocês são as altcoins, né? A gente tá vendo essa dominância cair hoje e tal, as altcoins tudo verdinho e tal, mas elas continuam fracas, né? Eu acho que a maior prova disso é um ETH. Então o ETH BTC, cara, tá formando novas mínimas, né? A gente tá aqui, tipo assim, no mesmo patamar que a gente estava antes da última bull run, tudo bem? Antes da última alt season. Na verdade, estamos até abaixo já, né? Então a última alt season começou lá no começo de 2021. E vocês podem ver que o ETH estava bem aqui, né? Então, eu acho que sim, é um bom patamar, pensando no longuíssimo prazo no ETH, quando a gente olha a sua relação em relação ao Bitcoin, e quando a gente olha também o preço em dólar, tá bom? O preço em dólar a gente tem duas perspectivas. A gente pode ter a perspectiva de investidor, que seria, opa, estamos numa tendência de alta no longuíssimo prazo, no mensal, nem no semanal eu consigo falar de tendência de alta aqui. Nós estamos num suporte importante, pode ser uma compra no longo prazo. Particularmente, se a gente tiver novas quedas perdendo esses 1.700, eu vou dar de olho para as vendas e liquidações do ETH para possíveis novas compras. Tudo bem? No curto prazo, caras, é sair de baixo. No curto prazo não tem como a gente pensar num long aqui. Afinal, a gente perdeu o fundo aqui no semanal, tá? Então eu não posso nem falar que a gente está numa tendência de alta no semanal. A única tendência de alta que a gente mantém, digamos assim, a tendência de alta, entre aspas, secular no ETH aqui, né, que tende a romper topos, então ainda continuo acreditando no ETH, mas eu tomaria cuidado no curto prazo. O curto prazo, nesse momento, está perigoso. Enquanto a gente não recuperar essa região dos $2.100 aqui, caras, eu sinceramente acho que você precisa tomar cuidado. Eu vi muita gente sendo liquidada no ETH esses últimos dias. Então, cuidado, cara, né? Se for para fazer alguma coisa, faz no curtíssimo prazo aqui e tal, mas enquanto não romper aqui de volta, cara, isso seria muito bom que rompesse, apesar de improvável agora, mas que rompesse aqui antes do fechamento do semanal, eu tomaria cuidado com a ETH no curto prazo, tá? Assim como Solana, tá? Acho que Solana, a situação é semelhante, eu acho que a gente testou fundo aqui, continua numa tendência de alta no longuíssimo prazo, mas no curto prazo também fez um pivô de baixa aqui. Então eu não vejo position trades nessas moedas, eu olho muito mais para uma zona de investimento quando a gente pega o longuíssimo prazo, quando eu pego lá dos $8, a gente está em 0,618 de FIBO, tudo bem? Então não deixa a turma do apocalipse te fechar os olhos para as oportunidades que a gente está tendo no longo prazo agora. Porque o curto prazo, cara, realmente está punk, o curto prazo realmente está complicado, mas o longo prazo eu acho que o caminho é bem claro para cima, tudo bem? E é claro que isso aqui vai depender um pouco do S&P e da Nasdaq, como eu venho falando com vocês, mas eu acho que essa queda, cara, se não tá no fim, tá próxima do fim, porque todas essas quedas aqui que a gente teve, cara, a gente teve notícias pesadas, cara. Aqui estavam falando de bear market ainda, aqui estavam falando que a gente ia voltar para ter uma pernada de baixa. Aqui a gente teve 1 milhão de notícias do Japão de recessão. Aqui, cara, é uma guerra tarifária de merda, só isso, tá? Então eu sinceramente acho que estão exagerando nessa queda aqui. E eu acho que em breve a gente vai achar fundo aqui e voltar à alta. Em alguns meses eu imagino S&P 500 em máxima histórica de novo. Junto com o Bitcoin, tudo bem? Eu acho que o Bitcoin até deve demorar um pouco mais, igual foi quando a gente estava lá em agosto, né? Mas que, eventualmente, nas próximas semanas, a gente deve ver S&P em máxima histórica e depois o Bitcoin seguindo
para ir para a máxima histórica. Todos os indicadores, de indicadores ao Bitcoin, de indicadores ao mercado, de indicadores fundamentalistas, indicadores das altcoins, todos eles mostram que a gente teve e está tendo ainda uma puta oportunidade de acumulação, tá bom? Eu acho que brigar com isso é brigar com os indicadores, mas eu realmente acho que se vocês tiverem algum indicador que mostra um bear market, coloquem aqui nos comentários, caras, porque eu tô curioso para ver os argumentos. E não vale narrativa. Ou seja, não vale falar que vai ter um crash no S&P, não vale falar que o Trump acabou com o mercado, isso pra mim é blá blá blá. Eu quero que vocês cheguem e mostrem indicadores concretos que mostram que a maior probabilidade é um bear market, porque eu não vi nenhum até agora, tudo bem? E eu realmente quero, pelo menos, ver se tem algum sentido, porque a grande maioria do mercado agora nesse momento tá tão desanimada, falando em bear market, falando que não vai ter out-season, que tudo me leva a crer que a gente tá muito próximo de começar, tá? E vocês sabem que eu nunca coloco o timing, é a pior coisa do mundo. Você, não, vai subir em janeiro, não, out-season é em janeiro, não, é em março. Cara, isso é uma putaria, né? Isso não faz nenhum sentido fazer o timing assim. O que faz sentido é a gente acompanhar o dia a dia do mercado, indo reagindo ao que ele está fazendo e o que ele está nos dando. E nesse momento ele está nos dando uma puta oportunidade de compra pensando no longo prazo. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade. Valeu!